Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Tudo sobre o milagre do deputado. Mas o tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Eu quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Por que o senhor curou meu irmão e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? Se você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Lete e os meninos. Por que a gente não pode ter uma vida normal? Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Nem lembro a última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Aceita. Essa é sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Ele casou com um homem e acabou com o outro. Mais da metade do tempo não sou eu que tô aqui, é o careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho. Olá, iniciamos mais uma edição do programa Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, desejando que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, que todos nós, até o final, estejamos envolvidos em vibrações de paz e de amor. Nosso programa é ao vivo, estamos aqui, eu, Ronaldo Gomes, que já está aí na tela também, para conversarmos hoje sobre mais um tema na visão espírita. Hoje que é um dia muito especial para todos nós espíritas, porque comemoramos a data de nascimento de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que tanto significado tem para todos nós. Então você pode participar do nosso programa, tanto através do Facebook quanto do YouTube, né, enviando aí a sua mensagem. Ronaldo, seja muito bem-vindo, um grande abraço. Muita paz, saúde a todos, Marcos, Tavares e todos que nos acompanham. Que Jesus nos abençoe, que possamos, eu e Marcos, ser inspirados por Papai do Céu e sermos apenas intérpretes das leis divinas e desse belíssimo grande amigo. Se é que podemos chamar de amigo, talvez o irmão maior nosso, que é Bezerra de Menezes, Marcos. Gratidão. Com certeza, irmão maior e amigo também, Ronaldo, claro, com certeza. Ele que, depois da sua desencarnação, não parou o trabalho de nos orientar, muito pelo contrário, porque, primeiramente, através do Chico Xavier, depois através da Ivone Pereira, através do Divaldo Franco, ele vem se apresentando, trazendo inúmeras mensagens, falando da educação, da unificação, e assim por diante. Então, realmente, é sim o nosso amigo, mas é também o nosso irmão maior, por tudo que ele já desenvolveu e conquistou. Bem, Ronaldo, nós fizemos todo um programa, né, que foi a última edição, semana passada, fizemos todo um programa dedicado à vida e obra do nosso querido Bezerra de Menezes. Tentamos aqui ressaltar os pontos principais da sua vida, acontecimentos, seu encontro com a doutrina espírita. Hoje, nós ficamos de destacar o Bezerra de Menezes Espírito, e vamos focar numa mensagem que ele nos deu através do médium Divaldo Pereira Franco, mensagem essa que está publicada no livro Compromissos Iluminativos, e que é o título do nosso programa. Ele correndo aí ó, no pé aqui do nosso rodapé,
criança e futuro. Então, é isso que nós vamos conversar hoje, com base no nosso querido Bezerra de Menezes. Ronaldo, você quer destacar mais alguma coisa do Bezerra antes de nós entrarmos no texto? E aí, por onde você quer iniciar? Eu gostaria que você fizesse apenas uma pequena preleção em relação ao que nós comentamos, da vida dele enquanto encarnados. Mas eu teria uma pergunta, de fato. Assim, como espírita em que Bezerra foi, depois de tudo que ele passou na sua vida, os filhos, que não foi... Ele teve a primeira esposa, que veio a falecer, e a segunda esposa. Tem algum relato nesse aspecto dele com os filhos, ou alguma coisa assim, no seio familiar, a não ser esse que nós conhecemos, como, por exemplo, do filho que estava doente, ele ia atender, de fato, a prerrogativa dele como médico, não que ele negligenciasse a família, mas dando atendimento à família, mas ele não esquecia da missão que lhe cabia também como médico. Mas, assim, como o Bezerra, família, o pai, tem alguma coisa do seu conhecimento sobre isso? Bom, vamos lá, então, vamos recordar aqui, então, primeiramente, alguns dados da vida do Bezerra de Menezes para situar os nossos telespectadores. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará. Veio a desencarnar, 69 anos depois, na cidade do Rio de Janeiro, em 11 de abril de 1900. Bezerra de Menezes, depois de peregrinar um pouquinho ali pelo Ceará, né, e por Pernambuco, porque ele chegou a viver em Recife, ele veio para o Rio de Janeiro com 20 anos de idade, e nunca mais saiu da cidade do Rio de Janeiro, onde ele vai fazer a sua formação como médico. E como médico, ele entra também para o corpo militar, né? Muitas pessoas não sabem disso, mas ele foi também médico do Exército Brasileiro. Na sequência, ele vai se transformar também em deputado federal, primeiramente vereador e depois o equivalente a deputado federal nos dias de hoje, até que ele vai ter um encontro com o Livro dos Espíritos, vai se tornar espírita. E ele, apesar dessa trajetória toda, ele ficou mais conhecido como médico, por ter sido uma pessoa extremamente sensível, humana, com um amor imenso a essa tarefa junto à medicina, e ele recebeu esse título de médico dos pobres, porque durante toda a vida dele, desde que ele se formou em medicina, ele realmente se dedicou aos mais aflitos, aos mais desvalidos, e ele dizia, inclusive, já no final da vida dele, ele tinha um grande amigo, e ele trabalhava ligado à farmácia homeopática, e ele disse ao amigo assim, olha, vamos fazer o seguinte, você cuida das finanças, porque se deixar comigo, nem coragem de cobrar a consulta eu tenho, mas eu sei que tem que sustentar a esposa e os filhos, então vamos fazer este acordo, tá? Eu trabalho como médico, você cuida aí da minha agenda das consultas, vê quem pode pagar e passa o dinheiro para ela, porque se você passar o dinheiro para mim, eu vou repassar o dinheiro para os necessitados. E é muito interessante, que coisa maravilhosa, né? É uma coisa assim impressionante. Bem, dos filhos do Bezerra de Menezes, nós não temos muitas informações, mas agora estão surgindo novas pesquisas. Nós temos um grande pesquisador dentro do movimento espírita, é um expert sobre Bezerra de Menezes, que é o Luciano Klein, e o Luciano já tem vários livros publicados sobre Bezerra de Menezes, está agora lançando mais um, inclusive ele conseguiu documentos, fotos inéditas, e ele vem garimpando toda essa questão da própria família também do Bezerra de Menezes. Então vamos aguardar sair aí todo o trabalho dele, porque realmente
nas obras principais que nós temos sobre Bezerra de Menezes, as informações sobre os filhos, o que aconteceu com os filhos, são muito escassas, tem bem poucas informações. Eu espero que o novo trabalho do Luciano traga mais luz em relação a isso. Muito bem. Então, não foi inútil fazer a pergunta para vermos como nós temos um pesquisador aí afinco sobre Bezerra de Menezes, e que é importantíssimo, nós sabemos disso. E realmente iremos, assim que tivermos todas as informações, mais um programa sobre Bezerra de Menezes. Marcos, agora o Bezerra de Menezes, espírito. Vem uma pergunta agora que é uma dúvida de muitos, não minha, que eu já tenho informação. Procede a informação de que ele, em espírito, ele não precisaria mais estar aqui no orbe terrestre e seguir, sim, a evolução que lhe cabe? Procede essa informação? E houve ele pede uma intercessão junto a Maria? Não sei se é mais ou menos a situação. Procede sim. Essa informação nos é dada pela querida médium Ivone do Amaral Pereira, que trabalhou muito com o Bezerra de Menezes, também através da sua mediunidade. Bezerra foi um grande devoto de Maria de Nazaré. E quando ele desencarnou, segundo relatos da nossa Ivone Pereira, após a sua desencarnação, ele teve uma recepção maravilhosa no mundo espiritual, porque ele fez tanto bem, mas há tanta gente que só poderia mesmo ter essa recepção. O relato da Ivone diz que ele, recepcionado, ele, entre amigos, ele começou a ouvir, né, um rumorejar muito grande, aquela coisa, e ele perguntou o que era, né, e pediu, vá até a janela, que eles estavam num recinto lá na colônia espiritual, e ele foi. E havia uma multidão ali olhando assim, e todo mundo fazendo gestos para ele, se curvando. Aí ele recua, fala, quem são essas pessoas? O que estão fazendo aqui? O que está acontecendo? Você não reconhece? São todos o que você atendeu, direta e indiretamente. E todos vieram aqui a homenagem de gratidão a você. Aí é muito lindo, né? Isso aí é uma coisa maravilhosa. É quando ele recebe, então, a informação que ele já estava designado para fazer parte de um outro mundo, né? de uma outra humanidade, pelos méritos espirituais dele, né? Em que ele não ficaria mais ligado aqui à Terra. Bezerra, então, ao receber essa informação, ele faz um apelo, porque ele gostaria de continuar o trabalho aqui no planeta Terra, nos auxiliando. Bem, a solicitação dele é enviada à espiritualidade maior, a outras instâncias espirituais, e aí, então, vem a resposta, que vem direto de Maria, de que ele iria receber, então, um período de 150 anos, em que ele poderia continuar a sua ligação com o planeta Terra e conosco, mas que, passado esse prazo, ele teria que seguir em frente nos seus desígnios. Bem, ele desencarnou, Ronaldo, em 1900. Então, se fizermos a conta, nós vamos ver que esse prazo termina em 2050. É claro que nós sabemos que no mundo espiritual não se leva a isso a ferro e fogo, como se diz. Há sempre toda uma flexibilidade em relação a isso. Mas mesmo que o Bezerra de Menezes tenha que seguir para outro mundo, porque ele tem que seguir a sua trajetória evolutiva, com certeza que, como espírito missionário que ele vai continuar sempre aqui nos auxiliando, embora não mais de uma forma tão direta quanto ele tem feito através de diversos médiuns. Agora ficam mais duas perguntas. E aí, só deixando um parênteses, é bom darmos essas perguntas a você e a nós que estamos aqui, para desmistificar, talvez, algumas informações que têm truncadas no movimento espírita.
Então, não é dizer que nós somos o expert do assunto sobre a vida de Bezerra de Menezes, sobre a doutrina, mas desmistificar alguns assuntos e até trazer à tona uma verdade que existe sobre a espiritualidade maior e como funciona de fato. Então, são duas perguntas. Outros dizem que ele tem uma grande equipe com ele, ou chamada falange de Bezerra de Menezes. Essa é a primeira pergunta. A segunda é que ele já teria ou estaria reencarnando. Bom, a cota falange, sem dúvida. Claro, Bezerra de Menezes não trabalha sozinho. Ele tem uma equipe imensa, que não temos nem ideia de quantos trabalham com ele, entre médicos e outros, e que o representam também em várias situações. Então, quanto a essa questão dessa falange de espíritos abnegados, coordenados por ele, não resta nenhuma dúvida. Quanto a ele já estar reencarnado, ou em vias de reencarnação, sinceramente, é uma informação que não procede. Porque se ele recebeu, que vamos chamar aqui de moratória, de 150 anos, para ser um orientador nosso, nós teríamos que questionar o porquê dele reencarnar. Claro que esse planejamento, da época em que a Ivone Pereira passou essa informação para hoje, é claro que isso pode ter mudado, sem nenhuma dúvida. Então, nós sabemos, por exemplo, que Emmanuel já está reencarnado. O Divaldo Franco já anunciou, tempos atrás, que a Joana de Ângeles também já ia iniciar um processo da sua reencarnação. Nós estamos numa fase de transição do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. E sabemos que Deus está providenciando, sim, a vinda de espíritos missionários para nos auxiliar, capitaneados por Jesus. É possível, sim. Agora, particularmente, eu não tenho nenhuma informação mais direta a respeito dessa questão de Bezerra já estar reencarnado. Mas existe a possibilidade? Existe. É possível, sim. Mas aguardemos, porque nós espíritos, né, Ronaldo? Não vou dizer assim de forma geral, mas nós temos um problema com a curiosidade com essas informações, né? E aí vai começar aquela briga, né? Tá, mas ele vai reencarnar no Rio de Janeiro, né? Não sei, de repente é no Ceará, ou é lá no Rio Grande do Sul, mas isso pouco importa, na verdade, né? E se ele vai ser médico, não vai ser médico? Gente, na verdade, isso é o de menos. Tá? Agora, se realmente essa informação for confirmada, tá ótimo, nós só temos que agradecer a Deus e a Jesus, e ao próprio Bezerra, de aceitar se submeter a uma encarnação material a qual ele não tem mais necessidade. Tá? Mas seja como for, encarnado ou desencarnado, com o amor que ele tem, com certeza ele vai fazer o bem em qualquer uma das condições. E com uma grande observação aí, e que missão será essa? Uma missão muito mais do que nossa van filosofia, como já dizia, né? Vai supor nossa van filosofia em relação a essa missão que ele teria ou que terá aqui conosco. Mas, Marcos, aqui no texto do livro Compromissos Iluminativos, do Divaldo, eu vou ler alguns pedaços e daí algumas partes fragmentadas para que nós possamos nos debruçar, porque ele faz um trabalho, fala... É um trabalho, porque isso aqui dá uma palestra, dá um estudo belíssimo, pedagógico, didático, na área da educação. Porque ele diz assim, ele já inicia falando, a criança hoje, abençoado solo arroteado que aguarda a semente da fertilidade e da vida, necessariamente atendida pela caridade libertadora do Evangelho de Jesus, nas bases em que Allan Kardec o atualizou, é o celeiro fecundo que se abarrota de esperanças para o futuro. Ele faz uma junção aqui, vai em Jesus, vai em Kardec, ele pega a criança ali como ele bota aqui o arroteado que aguarda a semente fértil da vida e da vida. Marcos, são 3 pontos importantes aqui.
E aí? Esse primeiro parágrafo do texto, Criança e Futuro, do Bezerra de Menezes, realmente, isso aqui já dá uma palestra, né? Basta nós explorarmos. Primeiro, que ele informa que a criança já é o solo arroteado. Mas por quê? Ou seja, o solo preparado. Por que essa afirmação? Porque a criança é um espírito milenar, presentemente reencarnado. Ele traz todas as suas experiências, aquisições, conhecimentos, tudo das existências passadas e dos períodos no mundo espiritual. Então, na verdade, a criança, ela já traz uma bagagem, as ideias inatas, as tendências de caráter, tudo já está na criança, porque é o espírito. Portanto, já é uma terra preparada, está pronta para receber a semente. Mas que semente? Então, na verdade, ele diz aqui que são duas sementes. As sementes da fertilidade e da vida. Bem, na luz da doutrina espírita, nós vamos compreender, então, que nós precisamos levar esse espírito, hoje, no período infantil, ao encontro com a felicidade. O encontro com a felicidade só pode acontecer no encontro consigo mesmo. Ou seja, de nos entendermos, e da criança se entender como esse espírito, essa alma milenar, imortal, e que a vida, que ele cita aqui, é justamente a vida plena, imortal. É isso que nós precisamos fazer com a criança. E aí ele lembra aqui na sequência que, para isso, nós precisamos encaminhá-la na caridade libertadora do Evangelho de Jesus. Essa caridade libertadora é importante porque, na sequência da fala dele, ele nos diz, segundo, né, as bases, né, em que Allan Kardec atualizou o Evangelho. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra de Allan Kardec, não é um novo Evangelho, mas é o Evangelho sob o ponto de vista da alma imortal, da reencarnação, da lei de evolução, que vai lá estudar os ensinos morais do Mestre Jesus para nos explicá-los, né, em espírito e verdade. Então, é isso que nós precisamos fazer, porque nós assistimos, Ronaldo, muitas vezes outras doutrinas cristãs que também se baseiam no Evangelho, né, que tentam trabalhar o Evangelho com as crianças e os jovens, mas com interpretações equivocadas, ou interpretações muito ao pé da letra do Evangelho, e o Evangelho acaba ficando sem vida. Então, o nosso Bezerra de Menezes está nos conclamando para trabalharmos o Evangelho com as crianças, mas é um Evangelho vivo. Por quê? Porque é o celeiro fecundo que abarrota de esperanças para o futuro. A criança vai se tornar um adulto, não é mesmo? A maioria vai se tornar um adulto, porque nós não sabemos, claro, o planejamento reencarnatório de cada um, mas, em tese, grande maioria vai se tornar adulto. Ora, se ele se tornar um adulto com o Evangelho no coração, com o Evangelho como norteador dos seus pensamentos e das suas condutas, ele será, sim, a esperança do futuro. Esse futuro que vai nos levar para o bem e para o amor. Então, para nós espíritas, não há nenhuma dúvida que o roteiro da educação tem que ser o Evangelho. Não o Evangelho teológico, não o Evangelho dogmático, não. É o Evangelho na sua pureza, na sua simplicidade. É o Evangelho moral, se podemos assim nos referir. Então, Bezerra de Menezes inicia seu texto fazendo essa conclamação. Esses espíritos só estão precisando da semente do Evangelho. A hora que dermos para essas crianças a semente do Evangelho, vai frutificar. Agora, eu tenho uma observação.
como sempre, na polêmica, eu gosto de criar um pouquinho da polêmica, porque justamente faz parte. Criança que se evangeliza, adulto que se levanta no rumo da felicidade por vindoura. Eu entro na evangelização não no aspecto do centro espírita ou de uma igreja, de qualquer templo, mas principalmente do evangelho no sentido da educação familiar, na sua formação do caráter, com amor, da moral, explicitamente levando essa criança no seio familiar, evangelizado moralmente falando, e o que independe de religião. Ou será, Marcos, que é só nessa visão do evangelizar de fato, levando só o ensinamento do Cristo e ponto final? Pois é. A evangelização, realmente, ela não se prende com exclusividade às religiões, sejam elas quais forem, mais especificamente o cristianismo. Não. Porque se nós formos depender apenas das igrejas, dos templos cristãos, nós não vamos conseguir chegar aonde precisamos. A família é a célula básica da sociedade e como nos afirma Emmanuel, a primeira escola, a escola básica, essencial. Os pais, mesmo não sendo religiosos, os pais precisam trabalhar a questão da formação moral. Grandes educadores, em todas as épocas da humanidade, já deixaram isso muito claro. A essência da educação é a formação moral do ser humano. Essa é a essência da educação, portanto, a sua grande finalidade. E isso, obviamente, fica mais facilitado com os ensinos morais de Jesus, com o Evangelho. Então, você pode trabalhar o Evangelho, mas sem querer vinculá-lo a uma religião. Claro que isso é perfeitamente possível. Ou seja, os pais precisam entender que quando falamos de trabalhar o Evangelho em casa, no lar, na família, não é porque queiramos que os nossos filhos sejam católicos, ou sejam evangélicos, ou sejam espíritas. Não é isso. Nós queremos que eles sejam cidadãos do bem, que sejam sensíveis, amoráveis, que só façam ao próximo aquilo que desejam que o próximo lhe faça. Isso é trabalhar o Evangelho. Então, sem dúvida alguma, Ronaldo, tem que começar na família, e a família é o grande alicerce. Opa, desculpa. Mas é essa base que você comentou que eu gosto, porque nós estamos tratando aqui, primeiramente, de humanização e espiritualização ao mesmo tempo, que se principia no seio familiar. Então, quando ele fala que criança que se evangeliza, é justamente nesse aspecto da educação familiar, que vai dar seguimento na escola, nos grupos religiosos, independente de ser espírita ou não, primando pelo Evangelho de Jesus, que foi o exemplo vivo do amor de Deus aqui na Terra. Pergunta 625. Qual ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Ponto. E é em Jesus que nós vamos pegar esse evangelizar. Que Jesus veio trazer em nós o sentido de família, de pai e mãe. Quando ele entrega Maria a João e João a Maria, ainda mais naquela época em que o mundo estava naquele aspecto que a mulher seria o quê? Era uma mulher que, sem a presença de um homem que tivesse à frente, ela seria renegada por toda a sociedade. Então, Jesus, quando ele fala nesse evangelho, o adulto que se levanta no rumo da felicidade para a aventura, é justamente nesse ponto de partida da família, no sentido de evangelizar. A criança que já vem com base, porque nós somos criações divinas. Quem é o Criador? Deus. E se Deus é amor, nós somos centelha desse amor, que é a semente que vai dar esses frutos. E aí ele continua no investimento, que ele fala, todo investimento de amor no campo da educação espírita, tendo em vista a alma em
trânsito pela infância corporal. Olha só. É valiosa semeação de luz que se multiplicará em resultados de 1000 por 1. Aí é educação. E essa educação não é só no aspecto da instrução, é justamente nesse aspecto moral da evangelização, que é a humanização e espiritualização do ser. Meu ponto de vista. Sem dúvida, Ronaldo, mas é isso aí mesmo. E Bezerra de Menezes destaca aqui no seu texto, né? Investimento de amor. Aliás, hoje em dia se fala tanto em investimento, né? Mas todo mundo liga essa palavra a finanças. E o Bezerra de Menezes aproveita a palavra, não, investimento de amor. Educar, como diz o Herculano Pires, é um ato de amor. De amor a esse espírito que recebe a bênção divina da reencarnação com o propósito de reparar coisas do seu passado, aprender o amor, se sensibilizar, se humanizar, para ser, então, o homem ou a mulher de bem. Ora, tudo isso é educar, tudo isso é o processo de educação. E o Bezerra chama aqui a atenção que se nós, então, fizermos esse investimento de amor com base na alma imortal, por isso que ele coloca aqui, né, no campo da educação espírita, ou seja, olhando essa alma, porque essa alma que hoje está na infância não vai apenas, lá na frente, se tornar um adulto, vai continuar vivo depois da morte, e será também a geração futura, quando vier uma nova reencarnação. Então, nós temos que pensar nisso, que nós estamos preparando o terreno e essa semeadura para gerações futuras. E lembrando, né, Ronaldo, que quando falamos dessas gerações futuras, nós nos incluímos. Porque estamos agora encarnados. Vamos desencarnar. Nós não somos nenhum Bezerra de Menezes. Então, dificilmente vamos receber a notícia que já estão nos esperando em mundos superiores. Então, o mais provável que vai acontecer é que nós vamos ter ainda pelo menos mais uma encarnação aqui na Terra. Isso aí eu tenho certeza. Então, pensando nisso, porque essa é a informação espírita, nós precisamos preparar a atual geração dentro do Evangelho. Porque essa nova geração de hoje, que vai crescer, que vai se tornar adulta, e que vai formar a próxima geração, tendo seus filhos, provavelmente, lá na frente, vamos receber. Ora, hoje, nós estamos com gravíssimos problemas de injustiça social, má distribuição das riquezas, problemas de aquecimento global, destruição da natureza, violência, guerras, etc. Eu vou parar por aqui, porque o André Luiz disse que o mal não merece comentário. Então, paro aqui. Todo mundo sabe dos problemas sociais que nós estamos enfrentando. O que nós queremos para o nosso próprio amanhã, quando tivermos que reencarnar? Isso é muito sério. Nós precisamos pensar com isso com muita seriedade. Então, se queremos um mundo melhor, se queremos uma humanidade mais feliz, mais equilibrada, temos que começar a semear o Evangelho nos corações das crianças hoje, para corrigirmos essa nossa caminhada, e amanhã, quando o nosso anjo da guarda disser assim, Marcos, vem cá, Ronaldo, vem cá, olha só, vai começar o planejamento reencarnatório. Nós, né, Ronaldo, vamos ficar mais tranquilos, porque sabemos que a humanidade começou a melhorar, porque trabalhamos o Evangelho com as crianças, que evangelizadas trabalharam com os seus filhos, que evangelizados agora vão nos receber. Então, pensemos seriamente nisso. Aí ele continua aqui, corroborando com o que você está falando aí. Ó. Ninguém pode empreender tarefas no militante tendo as vistas voltadas para a era melhor da humanidade, sem um vigoroso empenho na educação espírita do pequenino da atualidade. Eu vejo essa educação espírita, como eu disse, espiritualização,
na visão moralista. Quando eu falo moralista, na visão da empatia, de fato, desde cedo, né? E ele fala em empreender, não compreender, quer dizer, a empreender, interiorizar-se cada vez mais nessas tarefas nobilitantes da era melhor. E você acaba de frisar isso aí. Nós somos o ontem, o hoje, o amanhã, nós mesmos, nessa diversidade e diversidade, numa luta constante do burilamento em nós mesmos. Então, em nós mesmos. Então, nossos filhos amanhã estarão nos recebendo de volta. E como eu deixei os nossos filhos, os nossos netos? O que foi que eu deixei de herança positiva ou negativa? É o que eu vou receber como educação também lá na frente, em relação à lei da reencarnação, e que ele disse, sem um vigoroso empenho na educação espírita. Pois é, Ronaldo. Nós temos assistido nas últimas décadas um descaso com a educação. Essa é a grande verdade. Né? E a educação moral saiu das escolas e meio que se perdeu também nas famílias. Hoje está todo mundo preocupado em ter formação técnico-profissional, né, em acumular conhecimentos. Isso é importante. Claro que é, não resta nenhuma dúvida. Mas que adianta você ser, por exemplo, aí um especialista, um técnico em gamers, né, dominar tudo isso, ganhar muito dinheiro com isso, se lhe falta a empatia, falta a ética, a honestidade, o saber pensar nos outros. Então, nós temos que ter essa preocupação, e isso é urgente. Então, nós precisamos resgatar a educação moral à luz da imortalidade da alma, tanto na família quanto na escola. E nós temos deixado isso muito de lado. E isso não é um trabalho apenas para ser feito dentro do centro espírita. Aliás, Ronaldo, hoje em dia, com a internet, nós temos, né, transmitido muita coisa via internet. A divulgação do espiritismo se expandiu muito através do digital, do online, mas eu tenho observado nos diversos portais, web rádios, web TVs espíritas, que nós, em muitas ocasiões, estamos falando só para nós mesmos. Ou seja, nós temos veiculado temas, debates, realizado coisas via internet, mas com temas que estão voltados para quem já é espírita. E as questões existenciais do dia a dia, essa problemática de nós termos, por exemplo, uma adolescência atual, na sua grande maioria, completamente desvinculada do evangelho, da humanização, esse aumento vertiginoso de tráfico de drogas, de milícias, feminicídio, essa coisa toda que está acontecendo na nossa sociedade, e muitos espíritas estão falando só para os próprios espíritas. Então, quando o Bezerra de Menezes fala aqui da educação espírita, não é para nós pensarmos apenas lá no que fazemos no centro espírita. Nós, educadores, precisamos agir. Mas lá na escola onde eu trabalho, eu não tenho campo para falar sobre isso. Não, mas ninguém está pedindo para você dar aula de espiritismo lá dentro da escola em que você trabalha, ou na empresa em que você trabalha. Não é isso. Mas através do seu comportamento, das suas falas, você tem que mostrar a sua espiritualidade, a sua humanização, e naturalmente as pessoas vão chegar com você. Porque vão ver que você faz diferente, você faz a diferença. O seu comportamento, as suas ideias, como que você analisa as coisas é muito diferente. E as pessoas vão chegar, e aí quando você vai dizer, olha, porque eu tenho a crença de que todos nós somos almas imortais. Eu acredito no Evangelho como um roteiro realmente de vida.
e aí a coisa vai se expandir com naturalidade e estaremos fazendo, então, a educação espírita e levando essa informação para todos e para atingir principalmente a família. Perfeito, Marcos. E ele dá uma continuidade aqui, nesse parágrafo, que ele diz assim: embora ele seja um espírito em recomeço de tarefas, olha que interessante, um espírito em recomeço de tarefas, de reparações, principalmente, reeducando-se, não raro, sob os impositivos da dor, em processo de carinhosa lapidação. Da dor porque nós mesmos somos os nossos verdugos. Nós mesmos somos as nossas sombras, os nossos, entre aspas, demônios, somos nós mesmos. É a oportunidade ditosa que surge como desafio para o momento e promessa de paz para o futuro. Como nós dissemos antes, somos nós os reconstrutores do nosso futuro. Isto porque sabemos que a infância é ensejo superior de aprendizagem e fixação, cabendo-nos o mister relevante de proteger, amparar e, sobretudo, de conduzir as gerações novas no rumo do Cristo. Aí é que vem a grande chaga da humanidade, que é o egoísmo, que vem trazer à tona, de uma forma mistificando, vamos dizer assim, essa condução que o Cristo nos trouxe. Nós vemos, hoje em dia, na educação, vemos na família, uma inversão de valores, que já vem lá de trás ao longo do tempo. Mas hoje, cada vez mais, como ele está dizendo aqui, em vez de protegermos, nós estamos desprotegendo. Ao invés de ampararmos, nós estamos desamparando. E, sobretudo, de conduzir as gerações, nós não estamos conduzindo, mas levando ao abismo, fora do rumo do Cristo. Porque o egoísmo, ele é sutil. O egoísmo, essa chaga que está na nossa humanidade ainda, porque está em nós, em nossa alma, nos leva a cada vez mais sermos imediatistas e pensarmos só em nós. Enquanto continuarmos nisso e não levarmos o Cristo no amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nós estamos fadados ao precipício de retornarmos, e o que ele diz aqui lá atrás, de forma de um processo ainda desafiador, mais espinhoso, dolorido, através da dor. Porque nós é que estamos construindo isso. Fugindo desse amparado que Jesus veio nos trazer, que Kardec veio trazer também, e a educação espírita, como ele diz aqui, é justamente isso. Trazer de volta esse amparo que Jesus nos trouxe na sua exemplificação de vida para nós. O verdadeiro condutor. E eu repito a pergunta 625. Qual ser mais perfeito que Deus tem oferecido a nós para servir de guia e modelo? Jesus, na sua maior expressão. Muito bem, Ronaldo. Excelentes as suas palavras, suas colocações. E nós observamos com o Espiritismo, que nos traz a imortalidade da alma e a reencarnação, que, em verdade, a educação é reeducação. Educar, na verdade, é reeducar. Falamos isso porque a criança é esse espírito imortal, que já está trazendo toda uma bagagem, tendências, assim por diante. E como lembra que o Bezerra de Menezes, na maioria, tendo que reaprender através da dor. Em grande maioria. Por isso, então, à luz da imortalidade da alma e da reencarnação, nós, na verdade, compreendemos que quando estamos realizando o processo de educação, nós estamos, na verdade, realizando o processo de reeducação desse espírito, que muitas vezes já traz
rebeldia, indiferença, egoísmo, como você muito bem colocou, que é a grande chaga moral da humanidade. Então, na verdade, quando começamos a trabalhar com a criança, que é esse espírito, nós estamos fazendo já o processo de reeducar. Agora, como nós vamos fazer isso, como você ressaltou aí, pegando a palavra final aqui do Bezerra, se nós não estamos protegendo, amparando e conduzindo, como Cristo? Porque é fato, você colocou muito bem, isso é fato. Nós temos deixado as crianças em desamparo, desprotegidas e caminhando por conta própria, porque não estamos, de fato, orientando, não estamos ligando-as com o Evangelho para que elas tenham a ligação com Deus. Nós estamos deixando a coisa solta. Quando você deixa a educação totalmente solta, nós já sabemos o que acontece. Não sabemos? Olha o que nós estamos vivendo aqui na sociedade, que você tem que fazer as suas coisas, suas atividades, você sai na rua e não tem a mínima ideia do que vai acontecer com você. Você pode ser assaltado, você pode ser violentado, você pode ser ferido pela chamada bala perdida, você pode acontecer isso com você, você pode acontecer aquilo com você, porque nós estamos vivendo assim. Pessoas egoístas, indiferentes, desumanizadas. É isso que são, em todas as classes sociais. É isso que nós estamos assistindo. Então, é urgente entendermos com a palavra aqui do Bezerra de Menezes que nós precisamos proteger, amparar e orientar com o Cristo. Isso significa trabalhar o Evangelho. E mais ainda, ele prossegue aqui, esse cometimento, desafio, é-nos grave empresa, por estarmos conscientizados de que o corpo é concessão temporária e a jornada física um corredor por onde se transita, entrando-se pela porta do berço e saindo do túmulo na direção da vida verdadeira. Ou seja, reencarnamos várias vezes como desafio que nos é grave a empresa. O corpo físico está aí, entramos pela via do nascimento e só iremos levar daqui o que justamente nós plantamos, colhemos nas nossas ações de sentimento, de amor ou desamor, ou de ressentimento, de raiva ou de ódio. É isso que levamos daqui. Essas deformações que ele diz aqui, que era a porta do berço que entra para o burilamento do espírito, vem na carne e retorna saindo pela porta do túmulo e voltando na direção da vida verdadeira, que é espiritual, pela qual só levamos as nossas ações uns com os outros. E daí ficamos num digladiarmos-nos sem necessidade. Porque ele mais à frente diz na outra, a criança, à luz da psicologia atual, não é mais o adulto em miniatura. Nem a vida orgânica representa mais a realidade única, face às descobertas das modernas ciências da alma, que já vem comprovar a existência do espírito. Os males que estão enraizados na matéria é do espírito. A raiva, a mágoa, já é notório e a ciência já comprova. É um dos males que vem trazer no corpo físico. Assim como a depressão, o suicídio. Está enraizado nas ações nossa, como espíritos imortais. Das nossas ações boas ou ruins uns com os outros. O Bezerra de Menezes, ele, na verdade, está dando puxão de orelha aos espíritas.
porque ele é muito claro aqui, né? Nós sabemos. Então, se nós sabemos de toda essa realidade, por que estamos marcando passo no campo da educação? Já deveríamos, nós espíritas, através do movimento espírita, já temos feito muito mais do que realizamos no campo educacional. Nós levamos muito tempo para entender a importância, por exemplo, da evangelização espírita infanto-juvenil. Somente agora é que nós estamos saindo da visão da evangelização da criança e do jovem para irmos para a visão da evangelização da família. Nós podemos contar nos dedos quantas escolas nós temos espalhadas pelo Brasil que seguem a orientação filosófica, pedagógica espírita. É muito pouco mesmo. Muitos centros espíritas espalhados por esse nosso país não têm evangelização, não trabalham com a criança, com o jovem. Então, o Bezerra está aqui chamando muita atenção, porque a própria ciência da psicologia, por exemplo, já chegou à conclusão que nós somos seres psíquicos, que a mente é extrafísica. Ora, então, não apenas o espiritismo, mas as próprias ciências estão se aproximando dessa realidade, dessa verdade da alma imortal. E nós espíritas sabemos da importância da educação, dessa educação espiritualizada, humanizada, e que vai realizar a formação moral. Mas, quantas vezes nós vemos dirigentes de centro espírita, trabalhadores de centro espírita, estudiosos, que falam no centro espírita, mas que na sua vida familiar, na sua vida cotidiana, não trabalham a mensagem com os seus filhos, com os seus netos, com os seus sobrinhos. Muitas vezes nem levam para a evangelização dentro do centro espírita, com aquela desculpa indesculpável, né, de que não, são crianças ainda, vou esperar crescer, né, para poder falar isso com eles, se eles quiserem, claro. E nós estamos largando esses espíritos que reencarnaram para aprender o amor, que reencarnaram para ter a ligação com o Evangelho e reparar o seu passado. Nós as estamos largando na vida. E aí vem aquela música famosíssima, né? Deixa a vida me levar. E é o que está acontecendo. A vida está levando. E nós estamos vendo geração após geração completamente desvinculada do Evangelho e da imortalidade da alma. Muito bem, Marcos. E finalizando ele com esses dois últimos parágrafos. Ao espiritismo que antecipou as conquistas do conhecimento, graças à revelação do imortais, compete ao superior ministério de preparar o futuro de todos da Terra, evangelizando a infância e juventude do presente. Em tal esforço, apliquemos os contributos da mente e do sentimento, ou seja, amai-vos, instruí-vos, ou instruí-vos e amai-vos, evocando o Senhor quando solicitou que deixassem ir a ele as criancinhas, a fim de nelas plasmar, desde então, mais facilmente, com segurança, o reino de Deus, que viera a instaurar na terra. Marcos, mais uma vez está aqui, que deixasse ir a ele as criancinhas. Nós já falamos isso aqui várias e várias vezes, lembrando a passagem de Jesus. E não é à toa que Jesus falou isso. Que fizéssemos esse dever de casa. Porque nós somos igual criança ainda também nesse processo de aprendizado uns com os outros. Mas como espíritas que somos, e aí vem uma responsabilidade, você retratou bem agora aí na última fala, é de colocarmos em prática. O que falta, então? Falta do estudo, falta desse discernimento, falta de convicção, falta da aplicação,
O que falta, então, para que nós possamos nos unificarmos uns com os outros, como espíritas, na tarefa de humanização? Não é de fazer proselitismo, que está havendo uma inversão aí, mas de humanização espiritualizada. Entendeu, Marco? Eu estou vendo por aí. Sim. Eu diria, Ronaldo, que falta deixar o Evangelho e o Espiritismo me transformem. E não sejam apenas conhecimento, mas que sejam vida em mim. E que eu, então, com o Evangelho e o Espiritismo, olhe para mim mesmo. Veja os meus vícios, meus erros, aquilo que eu preciso corrigir em mim para desenvolver cada vez mais as virtudes. Isso é um processo educacional. Eu, comigo mesmo. Na verdade, exatamente apenas eu comigo mesmo, porque Deus não nos abandona. Os bons espíritos estarão comigo nesse processo. Os amigos reencarnados estarão comigo. Mas é isso que está faltando. Porque muitos são apenas teoria. Tem o conhecimento, mas esse conhecimento não faz com que se modifiquem, com que se transformem, com que se melhorem. É como, outro dia, num curso que eu participo, aí um dos participantes estava contando que um amigo dele, que é espiritualista, estuda muito o Evangelho, e eles estavam no serviço, né, onde eles trabalham juntos, estavam conversando. E esse amigo, espiritualista, estudioso do Evangelho, disse o seguinte: rapaz, eu vou falar aqui com toda a sinceridade, viu? Do jeito que as coisas estão aqui, só metralhando essa turma aí para nós arrumarmos aqui a humanidade. E aí esse meu amigo que é espírita, ele contou o caso, ele falou assim, aí eu olhei para ele e falei, espera um pouco, tem alguma coisa errada aqui. Você não se diz cristão, estudioso do Evangelho, né, que você tem uma série de práticas espiritualistas, e você vem me dizer, como cristão que você é, que a única solução para a humanidade é sair metralhando os maus, ou seja, matá-los. Isso é uma contradição total. Acho que você não entendeu o Evangelho, apesar de todo o estudo, né, porque isso é incompatível com um cristão falar uma coisa dessas. E aí é quando você percebe, não é, Ronaldo? Conhecimento tem. Tem conhecimento, mas não conseguiu fazer com que esse conhecimento lhe transformasse moralmente. E aí, uma hora dessas, você sai com essa, só matando meio mundo para arrumar esta humanidade, que é uma flagrante contradição com os ensinos do nosso Mestre Jesus. Então, essencialmente, o que está faltando é combater em mim mesmo o egoísmo e o orgulho, permitindo, então, que as virtudes se desenvolvam. Vou fazer isso comigo, mas tenho que fazer isso com os outros, através desse processo da educação moral. Muito bem, Marcos. Chegamos ao nosso fim. Agradecendo a todos o carinho e a atenção. Marcos, obrigado, Tavares. Semana que vem estamos aí mais uma vez juntos. Esperamos apenas que possamos ter chegado a todos pelo coração, pela mente, mostrando esse belíssimo amigo e irmão maior, Bezerra de Menezes, que nos deixou e deixa esse legado de aprendizagem e de exemplos. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Gratidão. Nosso agradecimento a Bezerra de Menezes, neste 29 de agosto, em que comemoramos a sua data de nascimento, todo o seu significado, não apenas para nós espíritas, mas para o ser humano de uma forma geral. E deixando já aqui o convite a você, que nos acompanhe toda segunda-feira, 8h30 da noite, através da web Rádio Estação da Luz, transmitindo pelo YouTube e também pelo Facebook. Grande abraço a você, Ronaldo. Grande abraço a você que nos acompanhou aí através da internet. Paz em todos os corações. Até a próxima semana.